Bom, agora nós vamos analisar uma questão de noções de direito constitucional, tá? Para você ter uma ideia. Olha só, vamos pegar essa última questão aqui, 80. Então eu vou aqui primeiro para as alternativas, lembrando que eu vou analisar qual que é a ovelha negra pelo tamanho, pelo volume. Pelo volume aqui eu tenho a menor de todas, só que aqui tem duas que tem mais ou menos o mesmo tamanho, essa aqui também tem o mesmo tamanho. Essa daqui está um pouco maior, mas quase o mesmo tamanho dessa. E essa daqui ela é a maior de todas, ela é mais volumosa. Provavelmente essa daqui é a ovelha negra, é a alternativa correta. Então eu vou dar uma atenção especial para ela, tá? Então começa por aí. Então vamos ler ela aqui. É brasileiro nato, desde que tenha sido registrado em repartição brasileira competente ou venha a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo por essa nacionalidade. Ok. Vamos analisar aqui agora de cima para baixo, a primeira lá e vem descendo. É brasileiro nato, independentemente é uma palavra que generaliza. Então aqui eu já vou descartar essa letra A, independentemente de qualquer ato suplementar considerado a nacionalidade brasileira dos seus pais. Ó, independente de qualquer suplementar. Tá, vamos supor que eu nasci em outro país, meus pais não são brasileiros, eu quero ser brasileiro. Eu posso vir para cá e me casar com a brasileira, mas não necessariamente é uma condição que vai me tornar brasileiro, né? Porque a minha nacionalidade, vamos supor, eu já de maior morando no país meu de origem, agora eu venho para o Brasil, tá? Então é um caso à parte. É brasileiro nato apenas, a palavra apenas é uma palavra que generaliza, né? Tá falando que só existe essa situação, então eu já descarto essa alternativa. Apenas se tiver sido registrado em repartição brasileira nos 12 meses subsequentes ao nascimento. Olha, eu não estudei especificamente sobre esse tipo de conhecimento, mas aqui está falando sobre naturalização, tá? Considerado brasileiro nato, pessoa que nasceu, né? Então, uma pessoa que foi registrado em repartição brasileira. Podemos considerar aqui a pessoa, por exemplo, que são filhos de brasileiros, mas nasceram, por exemplo, enquanto estava viajando, numa viagem para outro país. Podemos considerar aí uma pessoa que é de outra nacionalidade e nasceu, aliás, um brasileiro que nasceu e foi registrado na embaixada brasileira, não necessariamente uma repartição brasileira dentro do país. Então, são pontos a levar em consideração. Pode vir a se naturalizar brasileiro após atingir a maioridade. Isso aqui já é uma coisa duvidosa, né? Após atingir a maioridade, desde que cumpra os requisitos que alcancem qualquer estrangeiro. Será que alcança qualquer estrangeiro de fato? Né? Pela lógica, não, porque tem exceções. Então está generalizando esse contexto. Tem o direito subjetivo. Subjetivo? Geralmente a lei ela busca fatos e não subjetividade. De se naturalizar brasileiro caso venha a residir no território brasileiro e o requeira a qualquer tempo após atingir a maioridade. Então aqui subjetivo é uma coisa que a gente leva em consideração que não é bem assim. A lei, logo falando mais uma vez, não conheço a lei específica sobre isso, mas é algo que indica que a lei ela se baseia em fatos, não em subjetividade, porque aí vai para extrapolar as possibilidades do direito. Até na psicologia tem situações, por exemplo, que a neurociência ela se embasa em fatos, evidências fenomenológicas do que na subjetividade. É brasileiro nato desde que tenha sido registrado em repartição brasileira competente. Então aqui ó, já inclui outras possibilidades, né? Repartição competente, pode ser uma embaixada, pode ser um cartório, ou venha residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo por essa nacionalidade. Essa é a alternativa mais correta, é a mais completa de informações. Logo, a letra E é a correta, usando a técnica da ovelha negra. Entenderam como é que funciona? É assim que você vai fazer a análise das provas que você vai fazer de cada questão. Busca ser primeiro a ovelha negra e depois você vai fazendo o processo eliminatório das outras alternativas e vendo qual está mais completo, de acordo com... Aí você vai conferir, por último, o enunciado.
John, filho de pais brasileiros, nasceu nos Estados Unidos da América, enquanto seus pais ali se encontravam a serviço de empresa. Então, olha para você ver, foi um caso, né? Eu nem tinha lido isso aqui antes, tá? Então, foi uma pessoa que estava viajando, estava a serviço, aí tiveram o filho, né? A esposa engravidou. Empresa privada que desenvolvia programas destinados à automação de indústrias automobilísticas. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que John é brasileiro nato, né, porque ele nasceu só no momento ali provisório nos Estados Unidos, mas são filhos de pais brasileiros, pode registrar o filho na embaixada, desde que tenha sido registrado em repartição brasileira, competente, no caso aí pode ser a embaixada brasileira, ou venha residir no território brasileiro. Então, por exemplo, como está lá serviço os pais e vai voltar para o Brasil, pode ser registrado ao voltar para o Brasil também, né? E opte a qualquer tempo por essa nacionalidade. Fez sentido? É assim que a gente analisa utilizando a técnica da ovelha negra. Vamos agora para o próximo.